Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 16, Dom João VI no Brasil. É importante sempre refletirmos na importância de desenvolvermos o nosso sentimento de amor pela nossa pátria e também, logicamente, que já temos esse amor por toda a humanidade, que estamos sempre de braços abertos a receber os nossos visitantes. Mas é importante estarmos sempre atentos nesse sentimento de amor, de solidariedade, de compaixão por todos, indistintamente. E principalmente entre nós, brasileiros, precisamos desenvolver esse sentimento de amor incondicional uns pelos outros para ajudarmos-nos sempre mais na edificação das forças do bem, na edificação da luz do amor. Já que estamos sob a bandeira de Ismael, com o lema Deus, Cristo e Caridade, então deveremos procurar fazer o melhor possível para estabelecermos as bases desse amor, dessa solidariedade em nossos corações. E assim, rogamos a Jesus que esteja sempre abençoando Ismael, para que ele receba essas bênçãos de amor, de solidariedade e de paz e irradie para nossos corações, para que possamos então sermos mais fraternos, mais pacíficos e principalmente mais pacificadores em todos os sentidos. Capítulo 16, Dom João VI no Brasil. Enquanto as falanges espirituais de Henrique de Sagres se reuniam em Portugal, revigorando as forças lusitanas para a escola de energia que foi a Guerra Peninsular, o exército de Ismael voltava-se para o Brasil a fim de inspirar o primeiro soberano do Velho Mundo que pisava as terras americanas. Então, Dom João VI é o primeiro soberano europeu que vem pisar nas terras das Américas. Mais um privilégio do Brasil, né? Mais um marco para a história brasileira e mais uma responsabilidade também para o Brasil. Lá em Portugal, a guerra peninsular entre as forças francesas e as forças portuguesas era uma escola de refazimento das energias, com todas as atrocidades, tem que tirar um ponto de positivo das guerras. Então, se lá Henrique de Sagres, que é o espírito mentor de Portugal, trabalhando para Portugal se refazer e se resistir, no Brasil, então Ismael já começa a preparar para aquilo que viria daí a alguns anos. Lembre-se que a espiritualidade superior planeja para vários anos. A esses esclarecidos agrupamentos do mundo invisível, aliava-se agora a personalidade de Tiradentes, que se transformara em gênio inspirador de todos os brasileiros. Ismael reúne os seus colaboradores e fala assim aos devotados mensageiros. Então, a partir desse momento, Tiradentes, que havia sido punido com até certas atrocidades, ele se reúne entre os gênios inspiradores do Brasil para impulsionar o desenvolvimento do nosso país. Lembrando que Tiradentes foi o imperador Mário, em Roma. E também Mário havia sido antes Josué, exatamente aquele Josué que era tio de Moisés e seguia os trabalhos de condução do povo hebreu até a Terra Prometida. Amigos, um novo período surgirá agora às nossas atividades na Terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria, onde edificaremos mais tarde a obra de Jesus. Lembrando que, para colocarmos essa obra de Jesus em prática, precisamos desenvolver os nossos sentimentos, precisamos desenvolver as boas ideias, os bons sentimentos uns para com os outros, para sermos assim melhores, para sermos assim aqueles que colaboram, que edificam as forças do bem ao longo de nossa caminhada. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre os nossos esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Então, a partir daquele momento, eles tinham que trabalhar para aquilo que iria acontecer lá na frente, sempre primando pelo amor, pela solidariedade, pela compaixão, e todos ali, então, estavam se esforçando para que as energias de Jesus, essa luz emanada do plano superior, envolvesse a todos, porque Jesus estava transplantando o Evangelho da Palestina para o Brasil,
Até porque a Palestina, depois de tantas e tantas guerras cruzadas e tudo mais, já havia caído na mão dos árabes, criando então uma barreira para o desenvolvimento do cristianismo naquela região. Aquela caravana de abnegados espalha-se então por todos os recantos da pátria, distribuindo com os seus esforços fraternais as sementes de uma vida nova. Vem então um grupo de espíritos que saem pelas terras brasileiras, gerenciando aqui e acolá, inspirando novas ideias, inspirando novos sentimentos. Lembrando que, para desenvolver o Evangelho, muitas das vezes precisamos passar por certas situações de penúria, de desconforto, para desenvolver a fé, porque somos espíritos rebeldes e muitas das vezes no conforto das grandes fortunas ou o conforto que as condições do progresso proporcionam, tendemos a nos afastar de Deus. A 22 de janeiro de 1808, aporta na Bahia a maior parte das embarcações que constituíam a frota real. Então, eles levam 56 dias para fazer essa trajetória. E hoje a gente atravessa o Atlântico em algumas horas de avião. Então, sendo uma viagem penosa, cheia de de incidentes e pequenos acidentes, mas um grupo chega até Salvador. O povo baiano recebe o príncipe regente e sua comitiva com as mais carinhosas demonstrações de amizade. Clarins e bandeiras anunciam sob um sol quente e amigo a presença da família real nas terras do cruzeiro. E eles não esperavam serem recebidos com tanta festa, com tanto clamor, com tanta aconchego. Eles chegam ali e agora. Aquela dúvida de como seriam recebidos, sempre recebidos com muito amor, com muita compaixão naquele momento, com aquele aconchego brasileiro natural que já herdamos dos índios que eram assim. A Sociedade do Salvador julga-se de novo nos seus grandes dias, contando com a honra de ser outra vez a capital da colônia. Mas os navios descem ao longo da costa para o Rio de Janeiro. E logicamente que Salvador estavam ali, recebendo calorosamente o príncipe regente, querendo que ele fosse, então, estabelecer ali para transformar Salvador novamente na capital da nação. Mas eles, já tendo os relatos da beleza da Baía da Guanabara, eles querem ir até lá. Logo, porém, o seu primeiro contato com o Brasil, sob o influxo das falanges do infinito, o príncipe generoso sente-se tocado das mais ampla simpatia para com a pátria do Evangelho. Então ele chega, aqueles espíritos superiores que estavam envolvendo em Salvador o sentimento da nação para recebê-los, também o príncipe regente é tocado de uma energia diferente, de energia de amor, de solidariedade, e cria-se com isso uma grande simpatia pela terra do Evangelho. Ainda na Bahia, graças às suas relações com o conde de Aguiar, ministro de Dom João VI, José da Silva Lobo, mais tarde visconde de Caiuru, consegue do soberano a abertura de todos os portos da colônia ao comércio universal. E note-se que semelhante providência é a base primordial da autonomia brasileira teve seus antecedentes indiscutíveis na atuação das forças espirituais que presidiam os movimentos iniciais da emancipação, porque na Convenção Secreta de Londres, de 22 de outubro de 1807, um dos pontos essenciais que deveriam ser observados em troca da proteção de Jorge III à Casa de Bragança, no sentido da sua fuga para a colônia distante, era o da abertura dos portos do Brasil à livre concorrência da Inglaterra, reservando-se tal direito somente aos interesses britânicos. Então, é um parágrafo bastante grande. Quando chega em Salvador, o conde de Aguiar, que era ministro de Dom João VI, também tinha uma boa relação com José da Silva Lisboa e vão conversando com eles para conduzir ao rei, o príncipe regente no caso, a assinatura dessa abertura do porto. E a abertura dos portos naquele momento era uma conquista do povo brasileiro, ele estava meio acuado porque ele ia ficar aqui e, logicamente, todos eles sabiam dos perigos que é estar numa terra distante, numa terra estranha. Então ele, para ser gentil, para ser agradável, ele assina essa abertura universal dos portos, contrariando o acordo que havia feito em Londres. Os políticos fazem muito isso, né? Mas
Isso torna-se uma das pontos principais que iria facilitar ao Brasil a sua independência mais tarde. Porque tinha a condução da espiritualidade superior, tanto em Londres, para fazer um acordo que Londres impunha, e depois aqui no Brasil, quebrando aquele acordo, mas de extrema importância para as realizações que viriam logo em seguida. O soberano e seus ministros conheciam essas estipulações através do Lorde de Strangford, mas, com o auxílio das influências salutares do plano invisível, reconsideraram a tempo o absurdo de semelhantes exigências e cuidaram de realizar as primeiras aspirações dos patriotas brasileiros. Então, lá diante do Lorde de Strangford, eles assinam um documento de uma forma, chega aqui e assina outra, e assim vai se caminhando. E para a Inglaterra não fez uma grande diferença naquele momento, porque até ficar sabendo que todos poderiam comercializar com o Brasil, se a França estava sancionada na época, eles iam poder agir por um bom tempo na reconstrução de um Brasil para a liberdade no futuro, sem nenhum atrito, sem nenhuma guerra. A maravilha dos céus americanos deslumbra os olhos de Dom João, que se entusiasma com a beleza natural da paisagem magnífica. Então ele está ali entusiasmado, ainda está em Salvador, entusiasmado com toda aquela paisagem, com aquele sol maravilhoso de Salvador e a beleza natural que também ali naturalmente existe. E logicamente, com todo esse entusiasmo, a espiritualidade superior vai colocando ideias para que ele faça o máximo possível pelo Brasil. Acompanhado de numeroso séquito de fidalgos, onde se destacavam o Visconde de Anadia, elegante da época, inimigo implacável de todas as feições indígenas da colônia, Marquês de Belas, o Marquês de Angeja, o Duque de Cadaval, e toda uma comitiva enorme de vassalos e nobres que, de guardas e criados, o soberano aportou ao Rio de Janeiro num ambiente de geral alegria. Interessante é que esse Visconde de Anadia, que era um implacável inimigo de tudo que fosse para beneficiar os índios, que a gente sempre fala, cuidado com as suas atitudes, com as suas ações, porque a espiritualidade superior tem seu nome, seu endereço, todos os seus dados. E você não vai fugir dessas situações e nem do guante da justiça divina no futuro. E às vezes nessa própria vida. Cuidado com essas ações, com essas atitudes. Nos seus novos passos, sentia-se o rei confortado e satisfeito com a magnificência do panorama e com a fartura da terra. Apenas Dona Carlota Joaquina, com a sua educação deficiente, a sua megalomania e apego aos prazeres requintados da época, não se conformava com a situação, protestando contra todos os elementos, demonstrando aridez de espírito e lamentável agressividade. Então, Carlota Joaquina tomava uma série de atitudes agressivas, desagradáveis e incompatíveis com o cargo que ela exercia naquele momento. E é interessante que eles deixam aqui que era muito mal educada. É uma educação deficiente. Então, ela queria sempre algo mais e mais e mais, nunca satisfeito com aquilo que tinha. As caravanas do infinito não descansaram junto das autoridades supremas da política administrativa. Todas as possibilidades foram aproveitadas pela sua operosidade infatigável. A 1º de abril de 1808, levantava-se a proibição que incidia sobre as indústrias nacionais, que foram declaradas livres, o que facilitou a colaboração dos estrangeiros estabelecidos nas costas marítimas da Pátria do Cruzeiro, surgindo um novo período de trabalho construtivo do país prestes a celebrar suas núpcias com a liberdade. Lembre-se que nós ainda estamos em 1808, mas ali estava sendo preparado já pela espiritualidade superior esse momento da independência. E esse momento deveria criar, antes, um conjunto de ações e estabelecer um conjunto de providências para que o Brasil pudesse fazer a sua independência. E começou com essa livre iniciação de deixar que as indústrias brasileiras pudessem passar a fabricar seus próprios artefatos, fazer seus próprios produtos aqui, ao invés de importar todos de Portugal ou de outras nações.
O Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe que, debaixo das influências poderosas do alto, adotara um regime muito mais liberal do que as formas de governo existentes em Lisboa, enche-se de obras notáveis. Grandes instituições se fundam na cidade da mais maravilhosa Bahia do mundo. Então, o príncipe está aqui no Brasil, a espiritualidade vai envolvendo naquele magnetismo especial, ele vai sentindo aquela vibração de paz, ele vai aceitando as ideias, as inspirações de fazer pelo Brasil um pouco daquilo que ele estava, retribuir ao Brasil no caso, né? Por um pouco daquilo que ele estava recebendo do povo, para aquilo que ele estava sentindo naquele momento de alegria, de prazer, de estar aqui. E era muito mais bem acolhido pelo que a gente vê do que lá em Portugal. Surgem a Escola de Medicina, o Teatro Real, São João, o Banco do Brasil. Organizam-se os primórdios da Escola de Belas Artes, cria-se a Academia da Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real. Desenha-se o Jardim Botânico como novo encanto da cidade e, sobretudo, inicia-se com a imprensa régia, a vida do jornalismo na terra de Santa Cruz. Olha que interessante. A vinda da família real para o Brasil começa a dar um impulso para o Brasil fazer um grande desenvolvimento, a dar um grande salto na sua estrutura socioeconômica e cultural. Surgimento de organizações fundamentais, como escola, banco, e mais uma organização das Forças Armadas. Porque nenhum país do mundo vai viver sem ter uma boa Forças Armadas compatíveis com as suas necessidades de defesa. Entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, espalham claridades novas em todos os espíritos e, sob os seus generosos e imponderáveis impulsos, as grandes realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda parte, mas nas mais elevadas demonstrações evolutivas. A partir então do momento que a família real está aqui, começa, sob a inspiração dos espíritos sábios e benevolentes de mais alto, sob a regência de Ismael, o impulso que nós nem sempre vimos, nem sempre percebemos, mas aquele impulso intuitivo, aquele impulso intelectivo, pela inspiração, pela intuição, para realizações do progresso que viriam lá na frente. Ali no momento estava construindo-se as bases, estabelecendo as bases. O príncipe, contudo, não soube manter-se constantemente dentro das linhas de sua autoridade. Com as suas liberalidades na América, criava-se em derredor da sua corte toda uma sociedade de parasitas e de inúteis. O grande problema das famílias reais, quando o rei fica muito liberal, muito bonzinho, é criar esses parasitas inúteis, como ele chama aqui, ou seja, aquele sanguessuga do Estado, que arrumam um empreguinho daqui, um empreguinho dali, e querem viver à expensa do Estado, sem grandes ações, sem grandes atitudes. Os reineis abastados do Rio de Janeiro e das outras grandes cidades coloniais receberam títulos e condecorações de toda a natureza. Então, todos aqueles bajuladores do poder e que tinham algum cargo influente dentro da estrutura administrativa do Estado começam a receber, então, títulos e condecorações de toda a natureza que acarreta mais despesa para o Estado. As cartas honoríficas eram expedidas quase que diariamente. Por toda parte havia comendadores da Ordem do Cristo e cavaleiros de São Tiago, dando lugar a um grande menosprezo pelas instituições. E aí vem o grande problema: distribui-se o título e as pessoas começam a agir sem o respeito que deveria pelas instituições. Qualquer um recebe. Até fulano recebeu. Os nobres da época eram os novos ricos do mundo moderno. Conquistados os títulos, sentiam-se no direito de viver colados ao orçamento da despesa, apodrecendo longe do trabalho. Então, aqueles nobres daquela época que conquistavam aqueles títulos de nobreza passavam a ter uma renda do Estado e esqueciam do trabalho. E o orçamento do Estado sempre ficando maior, ficando mais dispendioso para a manutenção do Estado. Só os gastos da despesa da corte, dos quais vivia a multidão dos criados no Rio de Janeiro,
ao tempo de Dom João VI, se aproximavam da respeitável importância de mais de 15 mil contos de réis. O alojamento dos fidalgos e suas famílias exigiu, por vezes, a fio, as mais enérgicas providências da autoridade no capítulo das expropriações. E aí vem um detalhe muito delicado. O regime monárquico, ele é um regime absolutista. Por mais que fosse liberar o rei, ele tinha poderes de fazer essas expropriações, tomar o patrimônio de alguém para beneficiar aos seus nobres, seus bajuladores, aquelas pessoas fidalgos da família real, aqueles que ficavam em torno da família real. A chamada lei das aposentadorias obrigava todos os inquilinos e proprietários a cederem suas casas de residência aos favoritos e aos fâmulos reais. Bastava que qualquer fidalgote desejasse esse ou aquele prédio para que o juiz aposentador efetuasse a necessária intimação, a fim de que fosse imediatamente desocupado. Então, olha que coisa estranha, né? Não importa se a casa estava alugada ou se era o proprietário que morava. Se esse juiz aposentador efetuasse uma intimação para que a pessoa deixasse a casa, ela tinha que deixar a casa. Às vezes a casa ficava com todos os móveis, às vezes a pessoa levava um móvel, eles pediam para o juiz aposentador móveis para aquela casa e assim ia trocar mobília, era uma série de exigências bastante descabidas que ficavam às expensas do Estado. Ao oficial de justiça incumbido desse trabalho, bastava escrever na porta de entrada as letras PR, que se subentendiam por príncipe regente, inscrição que a malícia carioca traduzia como significando ponha-se na rua. E esse jeito carioca de ser, né? Meio brincalhão, meio extravagante ou meio irreverente, logo achou um sentido para fazer uma ironia com aquela situação, ao invés de se revoltar, o que é muito positivo do ponto de vista espiritual, e lógico, eles estavam ali protegidos pela espiritualidade superior. Foi cometido muitas injustiças, muitas ações arbitrárias, mas eles foram levando aquilo meio que na gozação, na ironia, apesar de certamente muitos estivessem bem contrariados, bem tristes nas suas ações diárias, no seu dia a dia. Moreira de Azevedo conta em suas páginas que Agostinho Petra Bittencourt era um dos juízes aposentadores ao tempo de Dom João VI, quando lhe apareceu um fidalgo da corte, exigindo pela segunda vez uma residência confortável, apesar de já se encontrar muito bem instalado. Então a pessoa está bem instalada e ele vai lá querer uma outra residência para ele, aquela que já não estava tão bom, precisava de mais uma outra. A falta de consciência. Depois reencarna, fica aí lutando para ter uma casa, lutando para ter alguma possibilidade de um conforto melhor, mas a consciência do passado culpada faz com que ele tenha suas dificuldades do momento. É muito importante sabermos respeitar as regras perante as leis divinas. Decorrido alguns dias, o mesmo homem requer a mobília e daí algum tempo solicita escravos. Recebendo a terceira solicitação, o juiz, indignado em face dos excessos da corte do Rio, exclama para a esposa, gritando para um dos apartamentos da casa. Então, aquele juiz que estava sempre tendo que expedir esse pedido, esse RP, então a pessoa já tinha uma casa, ele quer trocar aquela casa, depois ele quer mobília, depois ele quer escravos, e assim sucessivamente a pessoa pedindo, demonstrando uma certa infantilidade, uma falta de consciência da responsabilidade social dentro do mundo que ele estava vivendo. Mas as pessoas são assim mesmo, se tem a facilidade, querem abusar daquela facilidade. Então o juiz exclama para dentro: prepare-se, dona Joaquina, porque por pouco tempo poderemos estar juntos. E indicando a mulher que viera, correndo atender ao chamado, o fidalgo que ali esperava a decisão, concluiu com ironia:
Então o fidalgo foi lá pedir e ele chama a dona Joaquina, fala aquilo para ela com uma certa ironia para que ver se as pessoas se tocavam, né? Esse senhor já por 2 vezes exigiu casa, depois pediu imobília e agora vem pedir escravo. Dentro em breve desejará também uma mulher, e como não tem outra senão a senhora, serei forçado a entregá-la. Porque como o Estado, a corte, tinha poderes sobre todos os seus cidadãos, ele estava lá pedindo mobília, pedindo escravo, pedindo isso, pedindo aquilo, e ele já faz essa ironia para ver se a pessoa tomava consciência das suas responsabilidades ali naquele momento, para que ele vê que ele estava sendo bastante pedante, uma pessoa muito insensível com a situação difícil dos outros. Todavia, a despeito de todos os absurdos e de todos os dispêndios que seriam de muito excedido aos odiosos processos revolucionários, caso o país fosse obrigado a exigir pelas armas a sua emancipação, a corte de D. João VI ia prestar ao Brasil os mais inestimáveis serviços no capítulo de sua autonomia e de sua liberdade, sem os abusos criminosos das lutas fratricidas. Olha que interessante. D. João VI, então, vem para o Brasil, fugido de Napoleão, sugerido pela Inglaterra, e isso garante a D. João a segurança e a integridade da sua vida e, por sua vez, também garante ao Brasil várias conquistas sociais, tecnológicas e culturais que vão servir muito para impulsionar a sua liberdade, a sua independência e, principalmente, as atitudes e as ações que iam sendo tomadas pelo rei para beneficiar o Brasil, eram todas conduzidas pela espiritualidade superior para que assim fosse. E, conforme dissemos no capítulo anterior, D. João VI foi um dos presidentes do Brasil muito amado por todo mundo. Quem é? Então, nós precisamos aprender a ter mais amor pelo nosso país, a termos mais respeito pelas nossas autoridades e aprender a vibrar em harmonia, em conjunto, em uníssono com as realizações superiores que gerenciam nossas vidas, que nos impulsionam para as grandes realizações do porvir. E assim, sob as bênçãos de Jesus e sob a proteção espiritual de Ismael, rogamos as bênçãos eternas dos céus para que possamos perseverar no nosso estudo, perseverarmos no desenvolvimento do nosso sentimento de amor pelo nosso país e de respeito por todos os outros povos. E principalmente procurarmos integralizar nossas forças para construirmos em nosso mundo íntimo as bases certas e seguras de um amanhã de paz e de luz. Saibamos, pois, construir intimamente, com amor e responsabilidades, os nossos destinos, os nossos futuros, para que, em futuras encarnações, estejamos sempre melhores, sempre construindo um mundo íntimo melhor para cada um de nós. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam em todos os nossos corações, resplandecendo as bênçãos do amor, da paz e da verdadeira fraternidade que deve existir em nossos caminhos. Jesus, abençoa-nos, Senhor, ilumine-nos, ampare-nos, hoje e sempre, que assim seja.